Saudações poéticas, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao canal Versos em Brás, o canal que divulga a literatura de cordel, essa arte genuinamente brasileira. E esse que vos fala é o poeta e cordelista Márcio Fabiano com aquele pedido costumeiro. Curta e comente os vídeos do nosso canal. Compartilhe com seus amigos, familiares e conhecidos e se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e nos ajude a atingir a meta ainda este ano de 1000 inscritos. Sexta-feira é dia do quadro Cordelistas e seus cordéis. Neste momento nós colocamos por aqui, para os nossos inscritos terem uma ideia, dos talentosos cordelistas que se encontram espalhados pelo nosso vasto Brasil, passando por estados e diversas cidades. E vamos com mais um deles hoje, espero que vocês gostem. E hoje nós vamos falar de Arodinei Gaia de Souza, ele que é membro da Academia Paraense de Literatura de Cordel e da Academia Cametaense de Letras. Ele é originário da Vila do Carmo, em Cametá, foi nascido em Belém, do Pará, em 1976 e criado em Vila do Carmo, onde deu início à sua vida educacional. Assim como seus pais, é um ribeirinho, fato este que lhe permite transformar a vivência interiorana amazônica em cenários de suas obras literárias, e irmão do também professor e escritor Arogas. Arodinei é pedagogo, historiador formado pela Universidade Federal do Pará e licenciado em Filosofia com especialização em História Contemporânea e Educação à Distância. É mestre em Ciências da Educação e é professor na rede estadual do Pará, no sistema modular e em faculdades privadas. É organizador do projeto Maré de Leitura, onde leva a literatura para áreas carentes, buscando aproximar assim a leitura dos estudantes como suporte de formação humana, principalmente no interior de Cametá. Ele despertou para a literatura ainda na infância, através da leitura de cordéis que ganhava do pai. Em Belém, na época de estudante, era frequentador assíduo da Biblioteca do Centur, onde se alimentava dos mais variados estilos literários até chegar aos grandes clássicos da literatura brasileira. Na literatura, é autor de diversas obras, variados estilos, escritor, poeta, historiador, cordelista e compositor. Também já foi músico e comunicador lá na Rádio Cametaense. Participa da Feira Panamazônica lançando seus livros e da Flipa, Feira Literária do Pará. Também já participou da Noite é uma Palavra no Teatro Valdemar Henrique, juntamente com outros poetas. Participa de eventos, saraus literários em escolas, é coautor com o poeta Francisco Mendes do projeto Cordel na Feira, onde procuram aproximar a literatura de cordel do leitor em feiras cametaenses. Publicou sua primeira obra no ano de 2012, o livro científico de história Irmandade Leiga na Amazônia. Obra essa utilizada nas universidades como pesquisa acadêmica e daí não parou mais. Já participou de diversas coletâneas nacionais. Cordelistas Contemporâneos, Baú do Medo, Anuário do Cordel Brasileiro, Primeira Antologia de Cordéis do Norte, Dicionário Bibliográfico dos Cordelistas Contemporâneos. Tem diversas obras como Ratazanas na Terra de Pindorama, O Canto do Jaçanã, A Fera da Estrada, O Velho Garoto e a Cobra Grande, A Peleja de Zé Pescado contra a Astúcia do Pé de Pano, O Mentiroso, A Pureza de Gertrudes, O Negro Sinfrônio na Guerra do Paraguai, A Turma da Mônica em Cametá, A Astúcia do Pescador e a Ferroada de Arraia, País do Avesso e diversos outros cordéis e obras. E vamos apreciar agora um cordel extremamente interessante, divertido, desse nosso autor Arodinei Gaia. Eu não duvido com o santo, e jamais vou duvidar. Depois do que eu ouvi em conversa relatar, fiquei muito admirado com o fato ali narrado sem querer acreditar. Falam de São Benedito, santo de muito valor, dizem que foi cozinheiro, seu tempero era o amor. Mas o seu grande fastígio é o grandioso prestígio que tem com Nosso Senhor.
Nascido lá na Itália, segregado pela cor, era filho de escravos, mas servo de Nosso Senhor, exemplo de humildade e também fraternidade, um peregrino do amor. Vou mostrar duas histórias que aconteceu no Pará. Uma foi por aqui mesmo, numa vila em Cametá, mas a outra, minha gente, não foi muito diferente, ocorreu em Gurupá. Consta-se que certo dia, dois ladrões a trabalhar chegaram em Vila Moiraba para o serviço realizar, mas o alvo da missão mexia com a tradição dos devotos do lugar. Era o sino da igreja, o objeto da cobiça, um patrimônio do povo, perto de grande injustiça. Com a sede de numerário, o roubo no santuário seria depois da missa. O sino é daquele grande, feito mesmo para durar. Estava no campanário, pendurado a se mostrar, sino de material bom com qualidade de som, fez a fábrica fechar. Depois de muito trabalho, conseguiram lhe roubar e, para não deixar rastro, tinham que logo ocultar. Assim o povo esquecia e os larápios do outro dia vinham então o resgatar. Deslizaram pela rampa o artefato sagrado com muita dificuldade, pois era muito pesado. Ferindo parte da mão e machucando o dedão, chegaram ao lugar marcado. Levaram-no para o trapiche em meio à escuridão. A ideia era esconder, longe de qualquer visão, encoberto pelo rio, bem lá no fundo vazio. Era a melhor solução. Então, afundaram o sino. A noite foi testemunha. Bem lá próximo da ponte, onde ninguém supunha, dias depois voltariam, no local mergulhariam, finalizando a mumunha. O vilarejo acordou, com o povo todo em pranto, buscando o sino roubado, vasculhando cada canto. Mas no fundo já sabiam, uma hora achariam por um milagre do santo. Portanto, dias depois, de acordo com o orquestrado, os meliantes voltaram para buscar o sequestrado. Percebendo algo sombrio, mergulharam aquele rio e viram o inesperado. O sino havia sumido, difícil de acreditar. Objeto tão pesado, impossível alguém levar, muito menos a maré, mesmo com força e fé, o pudesse carregar. Com os olhos arregalados, após tanto mergulhar, os malandros desistiram de tal sino procurar. Deram a missão por perdida, foram para outra investida, sem o fato elucidar. No entanto, dias depois, o sino foi encontrado, ainda estava no fundo, como uma pedra sentado, mas em outra posição, sem nenhuma explicação. De lugar, tinha mudado. Segundo o noticiário, foi o mentor da proeza, o próprio São Benedito, que com grandiosa destreza trocou o lugar do sino para nenhum ladrão maligno faturar aquela riqueza. A notícia se espalhou, um caso misterioso, para roubar o Santo Preto, nem bandido mafioso, pois o caso aqui citado é exemplo comprovado que o santo é poderoso. Ainda sobre as proezas desse santo milagroso, vou contando logo outra, para o texto ficar gostoso. Mas saiu de Cametá rumando para Gurupá, lugar onde ele é famoso. Na memória está escrito do povo desse lugar o milagre que ocorreu sem ninguém imaginar. Foi quando São Benedito levou um barco bendito ao avião se igualar. Foi no ano de antigamente que tal fato sucedeu. Os romeiros navegavam, logo que amanheceu. Eram dias de viagem com devoção e coragem. Veja o que aconteceu. Eram vários pescadores viajando em barco à vela. Nosso Senhor lá em cima lhes dava toda a tutela. Margeando o grande rio, sonhavam com o desafio de chegar na cidadela. Os aventureiros tinham uma promessa a pagar, mas estavam preocupados de a tempo não chegar. Conforme o tempo passava, mais difícil ainda ficava da festa participar. O transporte do momento era muito demorado. Vento e remo era motor, pouco era motorizado, e pela contramaré carecia de muita fé para chegar no dia marcado. O dia da missa já era, de acordo com a previsão. Não tinha como chegar, não tinha mais condição. Nesse caso era esperar para em Gurupá atracar só depois da varrição.
Foi quando alguém exclamou: a promessa ficará para outra oportunidade, mas pode ser que de lá, de cima do firmamento, nosso santo arranje tempo para chegar em Gurupá. Assim seguiram viagem com o atraso confirmado. Foi quando logo adiante pararam num povoado, onde embarcou um pretinho com pinta de rapazinho para a festa preparado. Caros senhores romeiros, necessito de um favor. Quero ir para Gurupá, rezar para Nosso Senhor. Me vendam uma passagem e para pagar a viagem piloto o tempo que for. A passagem está cedida, não podemos recusar. Chegar com tempo para missa já não vamos assegurar, sem querer lhes esmorecer. Disse o preto: vamos ver. Durmam, deixem eu trabalhar. A noite passou depressa. Algo estranho aconteceu. Como um tiro de foguete, o transporte arremeteu. Houve um fato incomum, pois 3 dias virou um e Gurupá apareceu. Não podia ser verdade. Chegar assim, tão depressa. 3 dias antes do tempo, que rapidez fora essa? Foi tanta velocidade que chegaram à cidade cedo para pagar a promessa. Todos ficaram assustados quando viram a cidade, procuraram explicação. Não tinha normalidade. Era coisa do além, misterioso também, total perplexidade. O passageiro sumiu no meio da multidão. Perguntaram sobre ele, ninguém nunca vira não. O estranho desconhecido simplesmente havia sumido, sem nenhuma explicação. Essa história está presente na tradição popular e todos afirmam que o estranho a pilotar foi São Benedito, que, como Santo Expedito, faz ateu acreditar. Esses acontecimentos corriqueiros, eles são, onde tem São Benedito, surge nova narração. De milagres que acontecem, sua imagem enaltecem dentro da religião.